Eu não deveria ter aberto aquela porta. O que vi lá dentro me faz não dormir há 3 semanas, um pavor silencioso que rasteja em cada canto da minha mente, sussurrando promessas de um retorno indesejado, a cada sombra espreitando meus passos, cada estalo na madeira velha da casa se tornando uma porta entreaberta para o abismo, para aquele olhar gélido que ainda me persegue. Meu nome é Enária e esta história de arrepiar os cabelos aconteceu em 2019, nas ruas vibrantes e ocultas de Cotonou, no Benin, onde o ar é denso de mistério, uma mistura inebriante de incenso e umidade, onde as tradições ancestrais se entrelaçam com a vida moderna e os segredos do vodum antigo são guardados com ferocidade nas memórias de poucos, principalmente pela minha avó Yaya, uma mambo tão poderosa quanto assustadora. Foi ali que eu cruzei o caminho de Taleco, um rapaz de beleza impecável, quase irreal, mas com uma aura pesada que se arrastava como um sudário em torno dele, um cheiro estranho de terra molhada e algo mais, algo podre, um cheiro que eu não sabia identificar, mas que me prendia como uma teia de aranha invisível, e seus olhos, aqueles olhos eram janelas para um vazio sem fim. Mas eu era jovem e tola, seduzida por um charme que escondia um horror indizível, ignorando os sinais óbvios como seus banhos de madrugada e as mudanças súbitas em sua voz, que por vezes se tornava grave, gutural, quase não humana. Após 6 meses de um namoro que mais parecia um transe, uma dança macabra sob a lua africana, Taleco pediu minha mão em noivado, e a sensação que percorreu meu corpo quando ele escorregou aquele anel de pedra vermelha, tão escura quanto sangue coagulado, em meu dedo, foi de um choque elétrico, um frio cortante que subiu da minha ponta dos pés até a nuca, uma vertigem avassaladora, uma sensação de possessão imediata, como se algo antigo e faminto tivesse acabado de fincar suas garras em minha alma, tirando meu ar, roubando minha voz. Naquela mesma noite, ele me levou para uma cabana isolada, incrustada na mata escura, onde o som do vento uivava através das folhas como lamentos de espíritos perdidos, e a escuridão era tão densa que parecia sugar toda a luz e esperança, um lugar onde a própria terra parecia respirar com uma malícia ancestral, e as sombras dançavam, alongando-se, diminuindo, tomando formas quase humanas nas paredes de barro. Dentro daquele cubículo úmido e mofado, o ar ficou pesado, irrespirável, o cheiro de incenso rançoso misturado com suor e medo, e o que aconteceu ali, sob o olhar das estrelas indiferentes, foi um tormento indizível, um ato que me fez sentir invadida, possuída por múltiplas entidades, vozes sussurrando em línguas que eu não compreendia, uma mistura de prazer e pavor que rasgou minha alma em pedaços, uma experiência sobrenatural e traumática que roubou minha inocência e marcou minha carne com cicatrizes invisíveis, eternas, o eco de risadas secas ainda reverberando em meus ouvidos. Na manhã seguinte, eu me sentia vazia, um recipiente que havia sido esvaziado e preenchido com algo sujo, algo gelado, algo que não me pertencia, um cansaço que ia além do físico, um cansaço da alma, um peso opressor que se recusava a me abandonar, e o toque do sol em minha pele parecia queimar, como se eu tivesse sido exposta a algo proibido, algo que não deveria ver a luz do dia. Minha avó Yaya, com sua sabedoria milenar, percebeu a energia maligna que irradiava de mim assim que me viu, seus olhos perfurando minha alma com uma intensidade que parecia despir minhas defesas, e em seu olhar eu vi não apenas preocupação, mas um pavor que ela raramente mostrava, uma compreensão do abismo em que eu havia mergulhado, um reconhecimento da antiga maldição que havia me tocado. Sem dizer uma palavra, ela me levou às margens do rio Mono, um lugar sagrado, onde as águas corriam com a força da vida e da morte, e ali, sob um sol escaldante, Yaya realizou um ritual de limpeza profunda, suas mãos fortes esfregando ervas amargas em minha pele, suas rezas em línguas esquecidas ecoando pelos juncos, o banho me purificando de algo que eu nem sabia que carregava, mas que sentia abandonar meu corpo como um vapor negro, uma libertação que vinha acompanhada de uma verdade ainda mais aterrorizante, o sussurro do nome dele me fazendo gelar, cada palavra cortando como uma lâmina fria. Foi então que Yaya revelou a verdade chocante, a realidade por trás dos olhos vazios de Taleco, as palavras dela ecoando como um tambor de morte em minha mente. Taleco já estava morto, ele era o filho de um Bokor, um feiticeiro das sombras, que o sacrificara em um pacto profano com Legba, o orixá das encruzilhadas, para obter riqueza e poder ilimitados, sob a condição de que o espírito do filho se materializasse anualmente para coletar energia sexual, um tributo macabro, uma barganha diabólica que condenava almas inocentes. Daquele encontro demoníaco, eu carregava não só o trauma, mas uma vida dentro de mim, uma filha, nascida sob um céu manchado por sombras, uma menina que hoje vive entre premonições inexplicáveis e o aprendizado das artes ancestrais,
guiada pelos passos de sua bisavó, enquanto eu mesma luto para entender meu lugar neste mundo, e o pavor de saber que minha prima desapareceu na mata, levada por vozes espirituais que a chamavam para a escuridão, para o mesmo abismo que Taleco me mostrou, suas palavras ainda ecoam, um chamado sombrio que nunca se cala. La boca se abrió, no era mi voz, era un relincho que rasgaba el alma, un grito de agonía que aún me persigue cada noche. Mi nombre es Mateo. Esta historia ocurrió una noche de viernes 13 de agosto de 2019 en un remoto paraje rural de Cuba, cerca del viejo ingenio La Esperanza. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y las sombras de las cañas se alargan, devorando la poca luz que queda. Nunca fui un hombre de supersticiones, de brujería o de cuentos de viejas. Mi vida era el trabajo duro en el ingenio, el sudor bajo el sol, el olor dulzón y pesado de la melaza en el aire. Esa noche, sin embargo, la realidad se desdibujó de una manera que todavía me cuesta aceptar. Mis amigos y yo habíamos estado en una parranda, una de esas típicas reuniones con ron, cerdo asado y música que se extendían hasta bien entrada la madrugada. La risa era ruidosa, las bromas abundantes, y el ron había nublado mi juicio más de lo que jamás hubiera admitido. Pasada la medianoche, la luna se había ocultado tras una manta de nubes pesadas, dejando el camino de regreso a casa en una oscuridad absoluta. Mis pasos eran torpes, la cabeza me zumbaba y el cansancio de una semana entera trabajando en el calor sofocante me arrastraba hacia el suelo. Decidí tomar un atajo, el mismo que Miguel, mi compañero de trabajo y amigo de toda la vida, había sugerido. Cruzar por el cañaveral, un mar verde oscuro que se extendía interminable bajo el cielo sin estrellas, prometía acortar el trayecto a la mitad. Un atajo peligroso, se decía, un lugar donde los aires malos se paseaban, pero en ese momento, la idea de mi cama era más fuerte que cualquier leyenda. El aire dentro del cañaveral era denso, sofocante. Las cañas, altas y apretadas, formaban un túnel claustrofóbico. Sus ocas ásperas rozando mi ropa con un susurro constante, como si me advirtieran. El olor a tierra húmeda y caña madura se mezclaba con el hedor de algo más, algo putrefacto que no lograba identificar. Cada paso era una lucha, el terreno irregular y las raíces traicioneras. Mi corazón empezó a latir con más fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por una sensación de desasosiego que crecía en mi estómago. Sentía que no estaba solo, que unos ojos me observaban desde las profundidades de la maleza. Los sonidos de la noche, grillos y ranas, de repente se silenciaron. Solo quedaba el viento, un lamento fantasmal entre las cañas, y el sonido de mis propios pasos acelerados. De repente lo vi, o más bien sentí su presencia antes de verlo. Una sombra más oscura que la noche misma se materializó a unos pocos metros. Era un caballo, grande e imponente, con un pelaje negro azabache que absorbía toda la luz, pero no era un caballo normal. Sus ojos, rojos como brasas encendidas, brillaban con una malicia que me heló la sangre. Y luego, lo incomprensible, lo que destrozó toda lógica en mi mente borracha. De su crin, justo en la base del cuello, sobresalía una segunda cabeza. Una cabeza humana. Mi estómago se revolvió, el ron se convirtió en bilis ácida en mi garganta. La cabeza era la de Miguel. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz aguileña, la misma cicatriz sobre la ceja que se hizo de niño al caer de un mango. Pero su piel era pálida, cerosa, casi translúcida, y sus labios formaban una sonrisa forzada, antinatural, que mostraba unos dientes demasiado blancos. La expresión de sus ojos, sin embargo, era de una tristeza profunda, una agonía silenciosa que contradecía la sonrisa. El caballo relinchó un sonido gutural, cavernoso, que no era de animal sino de pesadilla, y entonces la cabeza de Miguel habló. Su voz, aunque era la de mi amigo, tenía un eco que no era humano, un tono dulce y persuasivo, pero cargado de una oscuridad insidiosa. Ven Mateo, me dijo, sube, estás cansado, te llevaré a casa. Mi mente estaba hecha un nudo de terror y confusión. Una parte de mí gritaba que huyera, que corriera sin mirar atrás, que aquello era una trampa del diablo. Pero otra parte, la parte entumecida por el alcohol y el agotamiento, encontró consuelo en la familiaridad del rostro de Miguel. Y la voz era tan suave, tan convincente, parecía una promesa de descanso, de alivio. Me acerqué como un autómata, mis piernas pesadas y mi cuerpo ajeno a mi propia voluntad. La bestia no se movió, solo me observó con sus ojos rojos, esperando. Miguel me sonreía, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Cuando extendí la mano para tocar su lomo, sentí un frío intenso, un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. El caballo bajó ligeramente la cabeza, invitándome. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Monté, subí a ese lomo ancho y caliente, y en cuanto mis piernas se acomodaron, sentí una punzada. Una punzada helada, no de dolor físico, sino como si algo se desconectara dentro de mí.
el mundo se torció. El cañaveral giró a mi alrededor. Las sombras bailaron y la risa de Miguel, una risa seca y quebradiza, pareció envolverme. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Fue un despertar lento, doloroso y confuso. Sentí el suelo áspero bajo mi cuerpo, pero mi cuerpo no era el mío. Era pesado, torpe, peludo. Intenté mover mis manos, pero lo que encontré fueron cascos. Cascos duros y grandes golpeando el suelo. Mis pulmones se llenaron de un aire denso, rancio. Y la necesidad de relinchar era abrumadora. Un pánico atroz se apoderó de mí. Intenté gritar, pero de mi garganta salió un sonido gutural, un bramido, el sonido de un animal. No era yo, estaba atrapado en el cuerpo de esa bestia horrible. El dolor se hizo presente entonces. Un dolor punzante en una de mis patas, un dolor de quemadura. Miré hacia abajo con los ojos del caballo y vi una marca cuadrada, como de hierro candente, impresa a fuego en mi casco. Era un ardor que traspasaba la piel, los huesos, que llegaba hasta mi alma, y luego, la peor de las revelaciones, sentí una presencia en mi cuello, justo donde la crin empezaba, la cabeza de Miguel. Podía sentir su respiración, escuchar sus pensamientos, que no eran los suyos, sino una cacofonía de miedo y desesperación. Él también estaba atrapado, pero de una forma aún más cruel. Su conciencia estaba ahí, ligada a la mía, una conciencia prisionera en una cabeza sin cuerpo, condenada a ser el apéndice de una bestia demoníaca. Éramos uno, pero éramos dos agonías diferentes. El pánico se convirtió en un terror mudo. Quise correr, huir de ese cuerpo, de esa condena, pero mis piernas, las patas del caballo, se negaban a obedecer. Éramos arrastrados, guiados por una fuerza invisible a través del cañaveral, por senderos que no existían. El olor a caña esmagada, a tierra revuelta, a algo más, a la podredumbre que había sentido al principio nos envolvía. Podía sentir el pulso de la sangre de ese animal en mis venas, la fuerza salvaje que no era mía, pero que me controlaba. De repente, una figura apareció entre las cañas. Un hombre viejo, con la piel curtida por el sol y los años, los ojos penetrantes y llenos de una sabiduría ancestral. Llevaba un machete en la mano y un morral de cuero colgado al hombro. No era de los nuestros, no era de por aquí. Su mirada se posó en nosotros, en mí, en Miguel. Sus ojos no mostraron miedo, solo una profunda tristeza y determinación. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, sus pasos firmes a pesar de su edad. El caballo, ese cuerpo que me poseía, intentó retroceder, lanzó un relincho de advertencia, pero el viejo no se inmutó. Empezó a mascullar palabras, un dialecto antiguo, desconocido para mí, pero que resonaba con poder. Sacó de su morral unas hocas verdes de caña, las machacó con sus propias manos hasta que soltaron un caldo espeso y verdoso. Con un movimiento rápido y decidido, encendió un pequeño fuego con ramas secas y acercó las hocas machacadas a las crines del caballo. El olor a caña quemada, dulce y amargo a la vez, se mezcló con un olor a carne chamuscada. El caballo se encabritó, lanzó un relincho ensordecedor que pareció desgarrar el propio aire. Sentí un dolor abrasador en mi cabeza, en mi mente, como si me estuvieran arrancando el alma. El viejo no paró, susurró más palabras, sopló el humo hacia nosotros y con el machete cortó sin piedad las crines del caballo, donde la cabeza de Miguel estaba arraigada. El grito de Miguel, un grito de agonía pura, resonó en el cañaveral. La bestia se desplomó, y yo sentí una descarga eléctrica, una convulsión violenta que me sacudió hasta el último hueso. Era como si mi espíritu estuviera siendo arrancado de un cuerpo ajeno a la fuerza. Una luz blanca me cegó y el mundo volvió a girar. Desperté en el suelo en medio del camino de tierra a pocos metros del cañaveral. Mi cabeza palpitaba, mi boca estaba seca y mi cuerpo dolía como si me hubieran apaleado. Abrí los ojos, vi mis manos, mis brazos. Mis piernas, era yo, estaba en mi propio cuerpo de nuevo. Me incorporé con dificultad mirando a mi alrededor. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El cañaveral se veía inofensivo bajo la luz del alba, pero yo sabía lo que escondía. El viejo no estaba, ni rastro de él, tampoco del caballo, ni de Miguel. Volví a casa, cubierto de barro y con el alma destrozada. Nadie creyó mi historia. Dijeron que el ron me había jugado una mala pasada, que había dormido en alguna zanca, pero yo sabía la verdad, y tenía una prueba. En mi pecho, justo encima del corazón, apareció una marca cuadrada, rojiza, que no era una quemadura superficial, era profunda, de un color que nunca desaparece, como si mi piel recordara el hierro candente de la maldición. Miguel nunca apareció. Su familia lo buscó, la policía investigó, pero no encontraron nada. Es como si la tierra se lo hubiera tragado, pero yo sé que no fue la tierra, fue algo más. Desde aquella noche mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Cada viernes 13 la marca en mi pecho arde con una intensidad que me quita el aliento.
En las madrugadas silenciosas, cuando el viento susurra entre los árboles, a veces muy lejos, escucho un relincho. Un relincho que no es de caballo, sino de una criatura torturada. Y a veces un olor. El inconfundible y dulce olor a caña esmagada se filtra por mi ventana, un recordatorio constante de la agonía, de la pérdida y de la oscuridad que aún me acecha desde las profundidades del cañaveral. Eu não deveria ter aberto aquela porta. O que vi lá dentro me faz não dormir há 3 semanas. A lama pegajosa ainda gruda na minha mente. E o canto, aquele canto quebrado, rasga o meu peito até hoje. Meu nome é Pedro, e o que aconteceu em 1997, naquela fazenda perdida perto de Piracuruca, no Piauí, mudou a minha vida para sempre. Eu trabalhava ali com Genival, um caboclo mais velho e desconfiado, e Cláudio, o vaqueiro mais experiente que eu já tinha conhecido, um homem sério e de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol impiedoso do sertão e um olhar que já tinha visto demais. O açude do cedro estava quase seco, uma cicatriz gigante na paisagem, revelando um leito de barro rachado e fedorento, e foi dali que a coisa começou a chamar. Cláudio, em uma daquelas tardes abafadas onde o ar parecia vibrar com um calor invisível, parou o cavalo, os olhos fixos na fenda escura que levava ao fundo do açude, um lugar onde a vegetação rala e espinhosa parecia querer engolir tudo. Ele escutou. Eu e Genival olhamos um para o outro, confusos, porque o mato ao redor estava em um silêncio absoluto, tão profundo que se podia ouvir o próprio sangue pulsar nas vaias. Mas Cláudio insistiu, um arrepio subindo pela espinha dele que eu pude sentir daqui, que ouvi uma voz, um canto de mulher, suave e arrastado, quase uma melodia aquática que subia da profundidade barrenta como um vapor frio e mortal. Ele desceu, sem nos dar ouvidos, o cavalo escorregando na terra úmida, as pegadas afundando na lama escura. Nós esperamos, o sol castigando, a garganta seca, o silêncio engolindo o tempo. Ele nunca mais voltou. Os dias que se seguiram foram de uma agonia insuportável, as buscas varreram cada metro da fazenda, mas nada. As pegadas de Cláudio no lodo paravam de forma abrupta, como se ele tivesse sido puxado para baixo por uma força invisível, sem luta, sem um único arranhão na terra ao redor, apenas o vazio onde antes havia um homem e seu cavalo. Apenas o lodo, espesso e traiçoeiro, guardava o segredo. Até que, numa madrugada sem lua, quando o orvalho gelava a pele e o vento sussurrava segredos macabros entre as folhas secas, o grupo de busca, já exausto e desesperançoso, ouviu. Primeiro o canto melancólico, a mesma melodia líquida que Cláudio tinha escutado, mas então, em seguida, uma voz. Uma voz que não era de mulher, nem de homem, mas de ambos, distorcida e sarcástica, imitando o próprio Cláudio, nos chamando pelo nome, vindo do barro, uma gargalhada úmida e fria que gelou a alma de todos, fazendo até os mais corajosos se ajoelharem em pânico. O irmão de Cláudio, um homem igualmente sério, mas com a fúria e o luto nos olhos, não desistiu. Ele escavou, com as próprias mãos, na beira daquela cratera lamacenta onde as pegadas do irmão paravam. E lá, enterrada profundamente, numa camada de barro mais densa e antiga, ele encontrou. Não um corpo, não uma roupa, mas a espora de metal de Cláudio, a espora que ele sempre usava. Ela estava lá, retorcida, dobrada em ângulos impossíveis, o aço maciço parecia ter sido mastigado por dentes poderosos, dentes descomunais, deixando marcas profundas e serrilhadas que pareciam rir de nós na penumbra da madrugada. O mistério nunca foi resolvido. Nunca mais se viu ou se ouviu falar de Cláudio, e a lenda local sussurra que a entidade faminta do açude, a Iara do açude, ainda imita suas vítimas, com suas vozes e seus cantos, para atrair outras para o seu leito escuro e frio. O relógio de pulso dele parou na hora exata, manchado de ouro, e a única coisa que me lembro é do ar gelado da sacristia, um cheiro adocicado de podridão e desespero. Meu nome é Ana, e a história que contarei aconteceu em São Bento, no interior de Minas, durante as férias de 1998, um tempo em que as tardes de domingo se arrastavam lentas e eu não sabia o que era o medo real. Eu tinha 9 anos e, para passar o tempo, ajudava o seu nonato, o sacristão da igreja matriz, um homem calado, de olhos fundos e um jeito estranho de se mover,
como se carregasse um peso invisível nas costas. Ele era recluso, mas comigo ele abria uma fresta, permitindo que eu entrasse nos seus afazeres na sacristia, nas longas e silenciosas manhãs que se perdiam entre incensos e panos empoeirados, uma rotina que parecia inocente, quase terapêutica para uma criança entediada, até que eu percebi a repetição, o ritual macabro de toda a sexta-feira, quebrando o silêncio da paróquia. Ele expulsava todos da igreja, sem exceção, sempre às 15h14, um horário que ele jamais explicou, uma urgência que se infiltrava na minha curiosidade infantil como um veneno lento, gélido. Aquelas expulsões bruscas, a pressa em fechar as portas da igreja, a cara pálida do sacristão, tudo me consumia por dentro, acendendo uma chama de terror e fascínio. Eu queria saber, precisava saber o porquê daquele comportamento bizarro, daquele pavor que parecia corroer seu nonato por dentro, devorando sua paz a cada semana que passava. Então, um dia, eu me escondi. Esperei pacientemente na sacristia, encolhida entre velhos paramentos e o cheiro denso de mofo, observando seu nonato em sua preparação silenciosa, até que ele se virou para a parede e, de uma cavidade secreta, retirou um antigo gravador, pesado e empoeirado, com a fita já inserida. Ele pressionou o play, e o que saiu daquele aparelho era um som que nunca mais saiu da minha mente. 14 batidas secas, estrondosas, como disparos que ecoavam em meus ossos. Eu parei. Escutei. Nada. Somente as batidas e um silêncio que parecia gritar. Seu nonato, com a voz embargada, os olhos fixos num ponto distante, explicou a história do padre Montenegro, os 14 tiros que o mataram, anos e anos atrás, bem ali, na igreja. Então, finalmente, a hora chegou, aquela sexta-feira às 15h14, a igreja vazia, as portas trancadas, e eu ali, escondida debaixo do velho confessionário, o coração batendo descompassado, quase me rasgando o peito. Seu nonato ajoelhou-se em frente ao altar, os lábios movendo-se em uma oração sussurrada que eu não conseguia distinguir, uma prece desesperada contra algo invisível, algo que parecia preencher o ar da nave principal com uma presença sufocante. O silêncio era absoluto, denso, e então começou, primeiro, um ranger baixo, quase imperceptível, como se a madeira antiga da igreja estivesse gemendo de dor, um lamento profundo que vinha do centro do altar. O sacrário, aquele pesado objeto de ouro puro, incrustado de pedras preciosas, começou a girar, sozinho, lento e contínuo, até ficar de cabeça para baixo, seu conteúdo sagrado invertido em um movimento contra a natureza, contra a fé, contra tudo que era certo. E junto com o giro, as 14 batidas. Não vinham do gravador, não. Elas pareciam ressoar dentro da minha cabeça, ecos profundos, abafados, como se estivessem martelando meus miolos, vindos de um lugar além da compreensão, um som que gelava a alma, que prometia a loucura, que se enraizava no medo mais primitivo de ser possuído, de ser parte de algo profano. Os anos passaram, o medo se tornou uma lenda sussurrada nas esquinas da cidade, e eu, mesmo distante, jamais esqueci o que vi, o que senti, o que aquelas batidas fizeram à minha mente. Depois, muito tempo depois, um áudio começou a circular, uma cópia da gravação original do seu nonato, mas agora, além das 14 batidas secas, havia algo mais, algo sutil e terrivelmente perturbador, uma respiração ofegante, arrastada, agoniante, como a de alguém sufocando lentamente em uma agonia sem fim, um som que adicionava uma nova camada de horror ao mistério, tornando-o quase insuportável. Seu nonato, o guardião silencioso daquele segredo amaldiçoado, faleceu anos mais tarde, encontrado na sacristia, seu corpo já frio, os olhos abertos num vazio terrível, como se tivesse visto algo além do véu. O relógio em seu pulso estava parado em 15h14. E debaixo de suas unhas havia pó de ouro, fino, brilhante, preso à carne, como se, em seus últimos e desesperados momentos, ele tivesse tentado arranhar a coisa que o devorou por toda uma vida. Eu não deveria ter olhado para aqueles olhos vazios, eles ainda me assombram em cada sombra, em cada gota d'água que vejo, a visão se cola à minha retina como uma mancha de sangue ressecado. Meu nome é Ena, e foi no interior árido do Ceará, nas redondezas esquecidas de Russas, que minha vida desabou no ano de 2019. Eu era técnica em hidrologia, uma rotina de números e medições, até aquela madrugada estranha em que o Riacho da Onça,
uma artéria vital da Terra, simplesmente secou, um vazio repentino e absoluto. A poeira subia com o vento quente, uma atmosfera de desespero se instalava no ar pesado. Eu senti um frio na espinha inexplicável, um pressentimento. Caminhei pelo leito rachado, a terra estava sedenta, e o sol impiedoso batia, revelando cada pedra, cada sulco, até que meus olhos pararam. Eles estavam lá, alinhados de margem a margem, uma visão que desafiava a razão. 17 crânios humanos, todos eles. Cada um com um corte vertical idêntico na testa, uma cicatriz macabra que parecia ter sido feita com uma precisão cirúrgica, quase ritualística. Não eram só antigos, não. O terror era que estavam úmidos, brilhantes, como se tivessem sido hidratados recentemente. Os ossos pareciam quase vivos sob o calor escaldante, me observando. O pânico veio em ondas, uma friagem que percorreu meu corpo inteiro, apesar do calor infernal. Eu chamei a perícia, a voz embargada pela incredulidade e pelo medo. Cada minuto de espera era uma eternidade sob aquele sol impiedoso. Mal tínhamos delimitado a área, antes que qualquer crânio pudesse ser sequer tocado, um estrondo ecoou longe, e uma onda súbita, violenta, de água barrenta e furiosa surgiu do nada, sem uma nuvem no céu, sem um pingo de chuva. Ela engoliu o leito seco com uma força descomunal, levou tudo, varreu os 17 para a escuridão. Seu Elias, o velho proprietário daquelas terras, me olhou com uma calma assustadora, os olhos fundos e cheios de uma sabedoria ancestral, quando eu balbuciava o que havia acontecido. Ele disse que era a materialização de uma lenda antiga, a chacina dos coronéis de outrora. O rio secava, a mãe da água mostrava suas vítimas para então purificar o local, lavando o sangue e guardando os crânios. Ela os mantinha, sussurrou ele, preservados sob as águas como um lembrete eterno do crime, um segredo molhado que flutua nas profundezas, esperando a próxima seca, a próxima revelação.